a gente tem também um grande problema para a saúde do homem, que é o câncer de próstata, né? Por que essa incidência tão grande? É o preconceito ainda? É algo que precisa ser quebrado aos poucos? O câncer de próstata é o câncer com maior incidência mundial, Uhum. né? Então, depois do pele não melanoma, o câncer que mais acomete, mais incide em homens é o câncer de próstata, né? É, é quase que uma doença ligada a questões hormonais, né? A gente também não sabe como prevenir do câncer de Uhum. próstata. O que a gente sabe é que aqueles pacientes que têm hábitos de vida saudáveis durante a vida dele inteira, ele tem menos câncer de próstata, Uhum. né? Mas a gente não tem nenhum medicamento, substância, nenhum alimento que a gente recomende para o paciente para ele evitar de ter o câncer de próstata. O que a gente faz a gente recomenda que tenha hábitos saudáveis de vida. Boa atividade física, boa noite de sono, um bom convívio social, boa alimentação, Uhum. né? E a incidência ela vai aumentando conforme o envelhecimento, assim como a diminuição da testosterona. Então, tem-se um link aí da produção da testosterona, dos níveis de testosterona intraprostáticos com essa alteração do gene da célula prostática para se Uhum. desenvolver como um câncer, né? Como uma Uhum. célula maligna, né? Então, nesse caso, se fala muito sobre o exame do toque a partir dos 40 e 45, né? Isso é indicado para tentar identificar mais cedo, e quanto mais cedo, melhor o tratamento seria? É isso. O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que homens com fator de risco, negros, obesos ou com história familiar de câncer de próstata comecem a fazer a pesquisa por esse câncer de próstata com 45 anos e na população geral acima de 50 anos, né? O paciente às vezes faz, pô, doutor, todo ano eu faço o exame do toque, nunca deu nada, esse ano deu. A gente fala, ó, a gente não está fazendo esse exame aqui para prevenir do câncer de próstata. É É para justamente para a gente identificar, achar né? ele numa fase precoce, que a gente tem um armamentário de arsenal cirúrgico, né, ou de tratamento gigantesco, né? Radioterapia, cirurgia, hormonioterapia, segmento. E quando ele já está numa fase mais avançada, nosso arsenal já diminui. A gente vai ter eventualmente uma radioterapia com hormônio, ou vai ter só o bloqueio hormonal, só a hormonioterapia. Agora, com o advento das novas drogas para controle do câncer, a gente consegue ter uma sobrevida muito boa desses pacientes com baixos efeitos colaterais. O paciente acaba tendo problemas com outras situações na vida, mas não do câncer de Do próstata, câncer. né? Mas é basicamente isso. Então a gente faz o exame do PSA, né, que é o exame de sangue, que a gente avalia a saúde da próstata, e o exame do toque pela Sociedade Brasileira de Urologia uma vez por ano, na tentativa de identificar um câncer numa fase precoce. Tá? E tem gente que fala que o PSA é suficiente. Por que o toque é preciso ali complementar? O PSA, ele identifica... Gente, eu digo o pessoal mais leigo, né? A pessoa, né? Um homem. Mas os médicos, óbvio, que indicam os dois. O PSA, ele identifica sozinhos de 50% a 60% dos cânceres de próstata. Tá? Uma alteração no PSA. O exame do toque, ele vai identificar 20% a 30%. Né? Se a gente juntar os dois, a gente vai estar cobrindo aí 80% a 90% da população. Né? Vai estar errando só em 10%. E essa que é a necessidade do toque, né? Do exame do toque, a gente avalia. Claro, se tiver um PSA muito baixo, ou então você está fazendo um acompanhamento já com o paciente há bastante tempo, eventualmente a gente pode não fazer, né? Mas uma hora ou outra vai ter que ser feito, porque a gente tem que acompanhar todas as variáveis. Um PSA baixo, ele tem menor chance de ter um câncer de próstata, mas essa chance não é zero. Né? Entendi. Ainda tem uma chancezinha ali de 10% a 20%. Então, a gente fazendo o exame do toque, porventura a gente pode Melhor trabalhar a favor dos números, né? Melhor a gente fazer a medicina baseada em evidência. Doutor, então a gente falou aí de parte clínica, falou dessa parte mais crítica, que seria o câncer, né? Só que vamos aproveitar que estamos gravando esse programa, essa edição do podcast em setembro. Se você está vendo em outro mês, só para justificar. Se fala muito em Setembro Amarelo, a gente recebeu a psicóloga falando sobre Setembro Amarelo. E um ponto importante que o doutor Eclair falou aqui é que a testosterona, que é o principal hormônio, digamos, para o homem,
ela tem, de alguma forma, um pontinho, um pé aí nesse setembro amarelo, já que a testosterona em níveis baixos pode afetar o homem, né, o humor dele. Com certeza. É sabido que depois dos 40 anos de idade, nossos índices de testosterona, que é o nosso principal hormônio, começam a ir diminuindo, começam a ir reduzindo. E isso aí pode acarretar outros problemas, né? Obesidade, acúmulo de gordura, perda de massa magra, estados de irritabilidade e também estados depressivos, né? Então, muito embora as maiores tentativas de suicídio sejam em mulheres, quem mais atinge o suicídio são os homens, né? E é uma parcela grande da população. Sim. Né? Se parar para analisar, pessoas que tiram sua própria vida, muitas vezes porque não sabem o que está acontecendo e porque não conseguem falar. Né? Então, esse estado depressivo, de pensamentos depressivos ou de... humor mais triste, né? Entristecido. Isso, tristeza, de desmotivação, talvez seja a palavra correta, pode estar ligado a baixas de testosterona. Né? E aí a gente tem que, claro, melhorar os hábitos de vida do paciente. Sim. E tirar ele desse estado de hipogonadismo, né? De baixa testosterona. Então, a gente, no check-up, a gente costuma também pedir os níveis de testosterona no paciente, avaliar como é que está a relação da testosterona com o estradiol, ver se o paciente tem algum sinal ou sintoma referente a essa baixa da testosterona e, dependendo do paciente, da individualização do caso, a gente vai orientar e prescrever um tratamento para melhorar isso, que às vezes a gente repondo testosterona nesse paciente, aquele estágio depressivo dele já melhora. Já vai mudar totalmente, né? E a vida dele já segue de uma forma com mais qualidade.